Olá, damos início a mais um especial Fevale. Nós já veiculamos reportagens produzidas pela TV Cultura sobre a usina de Belo Monte e viemos acompanhando a situação da construção na bacia do rio Xingu, no Pará, através da opinião de especialistas. Uma das maiores obras do PAC, que causa diversas polêmicas há mais de 20 anos, tendo em vista os impactos ambientais causados naquela região. E novamente nós recebemos o professor José Tundizi, doutor em Ciências Biológicas e professor do doutorado em Qualidade Ambiental aqui da Fevale. Seja bem-vindo novamente, professor. Muito obrigada. Mais um prazer estar aqui novamente para discorrer sobre esse problema tão complexo como a construção da usina de Belo Monte. A gente que agradece a presença do senhor. Para começar, então, vou fazer uma pergunta básica. Como está a situação hoje, professor, dessa obra? Olha, a obra recebeu os licenciamentos necessários. Ela é uma obra bastante grande e complexa. Ela tem mais de 100 projetos ambientais, onde está se desenvolvendo um conjunto muito grande de avaliações de impacto e acompanhando a construção da obra. A obra prossegue de forma acelerada. É evidente que a construção de grandes reservatórios sempre causa impactos no sistema terrestre, no sistema aquático, mas isso tem sido bastante bem acompanhado pelos empreendedores que desenvolvem a represa, a futura barragem e a hidrelétrica de Belo Monte. O que eu queria chamar a atenção é que, embora a obra possa parecer polêmica, primeiro, ela é bastante necessária. Ela resultou de uma discussão muito profunda que durou, como foi dito, mais de 20 anos e uma adaptação das estruturas de engenharia às condições do rio Xingu. Ela não é o primeiro projeto da qual eu também tomei conhecimento, foi há mais de 30 anos. Ela se chamava Usina de Cararaú e inundava 6.000 quilômetros quadrados, inclusive a Volta Grande do Xingu, que é um local muito importante, porque lá tem a residência de índios, é um lugar de aldeias indígenas e um lugar muito importante. E demonstrou-se que também é uma região de grande diversidade aquática. Portanto, essa região foi preservada e a usina de Belo Monte foi construída após um enorme conjunto de adaptações para a produção de energia elétrica. Houve uma participação intensa de muitos especialistas nessa área, modelagens que puderam prever futuros impactos, de modo que a obra em si de Belo Monte, ela não é tão impactante como tem se discutido. Os impactos são muito menores do que as informações. Nós que estamos medindo os impactos em Belo Monte, estamos verificando que existem, mas não são impactos severos com a construção da represa. Por que toda essa polêmica, professor? Porque o foco está colocado em um ponto, me parece que o foco principal está centrado em um reservatório. A discussão sobre a Amazônia não é Belo Monte. A discussão sobre a Amazônia é procurarmos desenvolver e aperfeiçoar um plano estratégico para a Amazônia. Isso é uma pergunta que eu tenho feito repetidamente aos governos, aos ministérios. Quantas represas mais deverão ser construídas na Amazônia? Qual é a relação entre a geração de energia elétrica e a preservação da Amazônia? Esse é o ponto que precisa ser discutido. Olha, em 1968, o presidente Johnson dos Estados Unidos, ele fez um ato, foi o Clean Rivers Act, ou seja, o ato dos rios limpos. Ele preservou 200 rios dos Estados Unidos, que estão lá até hoje preservados, sem barragens, sem contaminação. Por que é que o governo brasileiro não pode selecionar alguns rios da Amazônia, Rio Purus, Rio Juruá, Rio Javari, da margem direita especialmente, e preservá-los e decretá-los intocáveis? Porque este é um ponto que precisa ser discutido. Veja, o país precisa de energia. Uma das fontes mais importantes de energia é a energia hidrelétrica.
as fontes de energia hidrelétrica do sul e sudeste já foram esgotadas e, portanto, nós precisamos desenvolver um parque de produção de hidroeletricidade a par de outras formas de energia que depende da Amazônia. Nós dependemos da Amazônia para a expansão da energia, da disponibilidade de energia no país. Sem energia o país não cresce e precisa de energia. A fonte principal renovável é a energia hidrelétrica. Então, a Amazônia é crucial para a produção de energia elétrica. Agora, precisa, evidentemente, fazer um acoplamento entre o software produzido pela natureza na Amazônia, que são os rios e todo o ciclo evolutivo, todo o processo de desenvolvimento natural do sistema, incluindo aí o ciclo hidrossocial e a aplicação da engenharia. Professor, o Brasil tem uma imensa costa aí, que de repente a energia eólica podia ser utilizada, né? Claro. Será que somente falar das hidroelétricas não valorizar as outras formas de energia que o país pode desenvolver? Não, pode, deve desenvolver. O biodiesel é outra forma de energia importante, a energia eólica, a energia solar também, são formas importantes de energia. Acontece que para você manter uma cidade funcionando como Porto Alegre, ou São Paulo, ou as nossas grandes capitais, você precisa de uma quantidade maciça de energia firme, produzida por grandes sistemas. Não há como você escapar disso. E, portanto, ou você produz energia nuclear, e já sabemos quais são os grandes problemas produzidos pela energia nuclear, ou usa os recursos naturais para produzir, no caso, energia hidrelétrica, combinada com outras formas de energia, que vão também substituindo formas tradicionais, por exemplo, como o carvão, que se usa em algumas regiões aqui do sul, o carvão para a produção de energia também. Então veja, o problema Belo Monte é um dos aspectos do problema, mas, por exemplo, o rio Tapajós terá 5 usinas, o rio Tocantins já tem uma sequência de usinas. Então, o que nós, especialistas, temos pensado? Ao invés de você fazer grandes reservatórios, e já ficou demonstrado que grandes reservatórios da Amazônia são um problema, eles interferem na biodiversidade, na qualidade da água, no ciclo hidrossocial, que é a interação entre os habitantes da região e o funcionamento dos sistemas naturais. Então, grandes reservatórios não dão certo, mas o que você precisa fazer são reservatórios de menor porte que se adaptem às condições dos rios amazônicos, preservando o máximo possível de sistemas terrestres e aquáticos, usando, por exemplo, um tempo de residência muito menor, reservatórios a fio d'água, que é o próprio caso de Belo Monte, onde um dos reservatórios vai ter um tempo de retenção de alguns dias somente, que é o reservatório principal. E, portanto, nós podemos produzir energia elétrica nos rios amazônicos, adaptando o conhecimento científico e tecnológico a esses rios. Agora, eu volto a insistir, a discussão tem foco errado, porque não é a partir Veja bem, a discussão sobre Belo Monte e todo o processo que resultou em Belo Monte, resultou também que 3 usinas, a montante de Belo Monte, foram descartadas, pelo fato de que considerou-se que haveria um impacto muito grande a construção de 4 usinas no Xingu. Então, uma usina substituiu as outras 3? Ela não substituiu no caso, mas elas foram descartadas porque chegou-se à conclusão que era um impacto suficiente. Um impacto maior foi evitado. Exatamente. Então, é essa discussão que nós precisamos fazer. Agora, renunciar à produção de energia elétrica na Amazônia, eu acho que nós não temos condição. O país não tem condição porque nós sabemos que as fontes de energia que o Brasil tem, uma das principais é a hidroelétrica. 84% da energia no Brasil é produzida pelas hidroelétricas. E veja, tem outros problemas. Nós temos que cuidar dos reservatórios existentes, cuja qualidade da água está sendo deteriorada. Nós temos que pensar, no Rio Tietê nós temos 6 reservatórios, todos eles em condições
muito precárias de qualidade da água. O Rio Iguaçu, da mesma forma, no Paraná. Nós temos 6 ou 7 reservatórios também em condições de degradação permanente e recorrente da qualidade da água. Então, temos também que cuidar desses reservatórios existentes, porque acontece uma coisa. Os reservatórios são construídos para produzir energia elétrica, mas hoje eles não são usados só para produzir energia elétrica. Os reservatórios são usados para recreação, turismo, pesca, aquacultura, navegação, em alguns casos irrigação, dependendo das regiões em que se encontram esses reservatórios, e, portanto, eles têm uma múltipla finalidade. E precisamos tratar de produzir conhecimento mais avançado para conseguir articular essas múltiplas atividades que se dão sobre os reservatórios. E, por outro lado, tem algo muito importante, que os reservatórios foram usados no Brasil e ainda são usados como sistemas de desenvolvimento regional. O reservatório de Belo Monte vai mudar toda a região, vai trazer mais infraestrutura, vai trazer mais escolas, vai trazer mais saúde, vai trazer um conjunto grande de outros processos que levariam muito tempo para serem instalados se não fosse uma obra como essa. É claro que causa impactos, sobre isso nós não temos dúvida, mas causou impacto. O Hoover Dam nos Estados Unidos causou impacto, mas veja, por exemplo, as alterações que ocorreram no Vale do Tennessee a partir de 1935, quando foram construídos 7 reservatórios e que havia uma enorme celeuma sobre a construção desses 7 reservatórios no Vale do Tennessee. Vai ver hoje como está o Vale do Tennessee em função desses reservatórios e como ele era em 1935. Tinha malária, não tinha acesso à água, não tinha... ninguém tinha geladeira, não tinha rodovias, era uma região subdesenvolvida dos Estados Unidos. Então precisa se pensar também nesses benefícios que esses reservatórios vão levar para aquela região. Mas aí vem os que são contra a obra e dizem, não, mas vai causar impacto. É claro, o que nós precisamos fazer é usar a nossa capacidade tecnológica para minimizar os impactos e melhorar a performance do sistema, produzindo energia com mínimo de impacto e fazendo uma avaliação permanente dos impactos e corrigindo o processo à medida que se desenvolve a construção, que é o que está sendo feito. Isso é muito mais racional, porque quem é contra a obra é a solução. O ser humano utiliza toda a capacidade que tem para criticar, claro, para encontrar uma solução. Encontrar uma solução. Na verdade, o que você precisa fazer, eu sempre tenho insistido nisso, né? Insisto inclusive nos meus cursos de doutorado aqui, você tem que encontrar uma solução para usar o software produzido pelo meio ambiente, pelos sistemas naturais, né? Que custaram milhões de anos de evolução, e integrar o hardware produzido pelo engenho humano, pela tecnologia. É isso que nós precisamos fazer, e olhar para o futuro, e verificar de que forma você pode, conciliando essas duas abordagens, produzir sistemas consolidados, sustentáveis, que vão desenvolver o país. Tá certo, então. Muito obrigada, professor. A gente podia ficar aqui o dia todo discutindo esse assunto, né? Porque assunto e conhecimento o senhor tem para nos passar. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, senhor. Agradeço muito. Muito obrigado. Tá certo, então. E este foi mais um especial. Hoje, com a participação do doutor em Ciências Biológicas e professor do doutorado em Qualidade Ambiental aqui da Universidade Fevale, José Tundizi. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.